do vídeo está fundamentado na leitura do próximo domingo, sobretudo na Ascensão do Senhor, na carta de São Paulo à comunidade de Éfeso, capítulo 1, versículo 17 a 23. É importante salientar que Paulo, ele escreve, e nós todos conhecemos, ele escreve para diversas comunidades, né? Tessalônica, depois o próprio Éfeso, Colossenses, né? E essa carta de Éfeso tem uma singularidade, tem uma particularidade. Por quê? Porque justamente essa comunidade, como toda a comunidade que estava, portanto, vivendo esse período da diáspora, né, dos judeus que tinham se transformado em judeus, depois cristãos, judeus cristãos, isso está muito também claro na carta aos Coríntios. É importante a gente salientar isso. O que nessa carta de São Paulo aos Efésios fica claro? Que o amor, né, nesse caso, o amor, ele está unido a essa ideia do espírito da sabedoria. E o amor se faz nesse espírito. É claro que a comunidade de Éfeso, sem sombra de dúvida, vivia suas dificuldades naturais. Dificuldades próprias, como o próprio Paulo aponta, né? Ou seja, há pessoas que converteram-se do judaísmo ao cristianismo, e depois há também aqueles que permaneceram judeus, e o próprio Cristo vai ter dificuldades naturais, porque o próprio judaísmo tinha, claro, nós todos sabemos sobre a história, né? Tinha dificuldades de compreensão de quem era o próprio Jesus, né? Paulo até mesmo explica bem isso. Mas o que é importante dessa carta nesse contexto, né? No capítulo 1, é que esse espírito de sabedoria que está bem posto na carta é o espírito de discernimento, né? Esse espírito de discernimento. E essa sabedoria na qual fala Paulo não é a sabedoria, ele até se refere àquela sabedoria grega, né, dos gregos, ou seja, não é apenas só conhecimento, um conhecimento, digamos assim, livresco, cognitivo, né? Para os judeus, a sabedoria era algo muito prático, era a sabedoria do cotidiano, das coisas simples e práticas da vida. A cultura judaica é uma cultura basicamente agrícola, né? Ou seja, do cultivo da terra, do cultivo do chão, do cultivo da natureza. Então os judeus são muito práticos. Então nesse contexto, esse espírito de sabedoria significa a cada momento da vida, a cada momento da própria história, viver a vida com sabedoria, viver a vida com amor. Ou seja, amando as coisas simples da vida, como os judeus sabiam fazer isso muito bem. Tanto que Jesus, todos nós sabemos, quando queria se referir a alguma realidade prática da vida, ele contava uma parábola. A parábola é justamente isso, uma aplicação prática ao cotidiano da própria existência. Então eu vejo isso um primeiro ponto nesse contexto da ascensão do Senhor, e o espírito de sabedoria é o espírito que sabe viver com amor à própria existência. E aí eu queria chamar a atenção sobre isso. A gente vive num contexto atual onde as pessoas não se deixam levar pela sabedoria. A sabedoria de vida, né? Já diziam os nossos pais. A sabedoria de vida é saber contar os nossos dias, é saber viver a existência, a própria vida, o cotidiano, com discernimento, com prudência, não é? E é esse espírito de sabedoria que a gente vive numa sociedade hoje onde as pessoas vivem como que cegas, né? As ofensas que nós encontramos, né? Esses polarismos, né? Cada um para um lado, essas polarizações, essas agressões, significa justamente que nós não estamos sabendo viver com sabedoria a própria existência. Então eu queria chamar a atenção para esse momento. Segundo, na carta de São Paulo a Éfeso, há uma ideia assim, abrir o coração à luz. A gente vive hoje naquele contexto da comunidade de Éfeso, abrir a luz significaria abrir ao próprio Cristo, ou seja, sair da escuridão, da ignorância, da maldade. Mas isso também se aplica hoje, né? A gente vive na escuridão, na penumbra, né?
a gente vive nas sombras muitas vezes. E essas trevas que nós estamos vivendo, os sombrios, agora mesmo a gente está vivendo um período de trevas, né? O coronavírus, por exemplo, a pandemia, por exemplo, é um momento sombrio, é um momento de trevas. Mas é porque, aí eu me reporto ao primeiro aspecto que eu citei, a gente não soube viver a vida, a existência com sabedoria. A gente destruiu a natureza, a gente depredou a natureza, a gente matou os ecossistemas, né? O próprio Francisco diz isso, a gente está agora comemorando essa semana Laudato Si. O Papa Francisco diz muito claramente isso, nós destruímos a natureza, a ecologia, né? Nós perdemos a dimensão da natureza. Então é importante a gente considerar isso. Fundamentalmente, a gente tem que considerar essa realidade, sobretudo num contexto no qual nós estamos vivendo. E o terceiro momento, se abrir o coração à luz, significa também abrir-nos à esperança. O tempo atual é um tempo de, a gente pode entender até assim, um tempo de desesperança. Mas o tempo atual é também um tempo de esperança, porque a esperança, como diz São Paulo, em Deus, no próprio Cristo, não nos desengana. A gente tem que abrir também, na comunidade cristã, e a comunidade de Éfeso viveu muitas turbulências, e São Paulo descreve muito bem isso, mas a gente tem que viver os nossos dias atuais cultivando, mesmo em tempo de pandemia, da coronavírus, mesmo em tempos assim tão sombrios, que estamos confinados, eu acho que a esperança maior é a gente desconfinar os espíritos. O que significa desconfinar? Confinar o físico, mas desconfinar os espíritos. Significa viver a esperança no amor, na palavra de Deus, viver a esperança na solidariedade. Essa esperança é também solidariedade, é também generosidade. Há quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas estão desempregadas? Né? Então a gente tem que pensar, à luz da palavra de Deus, que a solidariedade, a esperança, a generosidade tem o seu tempo e o seu lugar. Então nós vamos desejar nesse tempo, à luz da carta de São Paulo à comunidade de Éfeso, que a gente possa viver o espírito de sabedoria, abrir o coração à luz e realimentarmos e vivermos da esperança. E possamos viver nesse tempo, nessa graça de Deus. Mas